Olá novamente, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, se você está assistindo esse vídeo através de uma playlist, você pode ter visto aí que eu criei uma série de vídeos aí falando sobre padrões de projeto, né, sobre os design patterns. Então chegamos aqui ao nosso último pattern que a gente vai estudar, né, dentro do padrão comportamental aí, que é o strategy. Então falamos aqui sobre o padrão de criação, padrão estrutural e por último aí, né, o padrão comportamental. Então vimos aqui o singleton dentro do padrão criacional, o factor method, o abstract factor e o builder. Dentro do padrão estrutural estudamos aí o adapter, o decorator, o proxy e o facade. E dentro do padrão comportamental aí vimos aí, né, o observer e o strategy, certo? Bom, vou estar falando hoje aqui sobre o último pattern que a gente vai estar estudando aí, que é o strategy, que é um padrão comportamental. Então vou estar lendo aqui a parte teórica e depois eu vou estar implementando aí um código para a gente exemplificar o nosso estudo. Bom, o Strategy, né, ele é um padrão de projeto de software do inglês Design Pattern, pode ser chamado de Policy. Este padrão foi documentado, né, catalogado lá pelo livro Gang of Four, sendo categorizado como um padrão comportamental de desenvolvimento de software, de modo que delega as responsabilidades adquiridas pelas entidades, atribuindo, portanto, o comportamento, assim a comunicação entre os objetos é aprimorada, pois há distribuição das responsabilidades. O objetivo é representar uma operação a ser realizada sobre os elementos de uma estrutura, né? Então, o padrão Strategy que ele permite definir novas operações sem alterar as classes dos elementos sobre as quais opera. Segundo o catálogo Golf, o padrão tem como meta definir uma família de algoritmos, encapsular cada uma delas e torná-las intercambiáveis. Ou seja, você pode aí, né, executar diferentes tipos de algoritmos utilizando apenas aí, né, por exemplo, uma classe que vai implementar uma interface ali, certo? Bom, o Strategy permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que a utilizam. Então você pode utilizar o Strategy em tempo de execução no seu projeto aí, beleza? Bom, o padrão tem como aqui, né, habilidades, definir uma família de algoritmos, né? Então, vamos supor que você tem vários algoritmos ali que você quer estar utilizando ele no seu sistema, mas eles são de classes diferentes. Então, você precisa criar uma forma, né, uma interface, aí, digamos assim, que vai tornar a operação de invocar esses algoritmos intercambiável, né? Independentemente de qual seja a classe que esteja implementando esse algoritmo. Né? Tem que ter um ponto em comum ali. E utilizamos como ponto em comum uma interface aí, né? Ou uma classe abstrata. Eu prefiro estar utilizando aí uma interface ao invés de uma classe abstrata, certo? Bom, então como habilidade que ele encapsula, né, cada algoritmo aí, né, como uma classe, beleza? Ele permite aí, né, que eles possam ser trocadas entre si em tempo de execução. Permite que o algoritmo possa variar independentemente dos clientes que utilizam. Então, os clientes ali que forem utilizar o nosso algoritmo, né, aliás, que possuem um algoritmo, através de uma interface aí, né, implementando um método, a gente pode estar intercambiando aí em tempo de execução a utilização destes algoritmos aí, né, através dos nossos objetos. Bom, o maior incentivo para o uso do padrão é a melhoria da manutenção do código, o qual é frequentemente usado, né, durante o desenvolvimento de uma aplicação. Para tanto, há a necessidade de definir um conjunto de classes para que possam ser alteradas em tempo de execução. Assim como os objetos, né, trabalham de forma independente para os possíveis clientes realizarem operações diferentes, então que vamos ter diversos tipos de objetos aí que vão ter algoritmos diferentes, sem a dependência da implementação do comportamento de outra classe. Então, por exemplo, aí, ó, a aplicação, né, o padrão de aplicado aqui em situações em que muitas classes se relacionam e de diferentes aqui, ó, o padrão é aplicado em situação em que muitas classes se relacionam e diferem apenas no modo de atuação. Certo? Então, com isso, o strategy irá configurar a classe que tenha dentre muitos comportamentos fornecidos. Também pode ser usado aí, né, quando há necessidade da variação de um algoritmo, ou seja, pode-se implementar diferentes códigos que cheguem ao mesmo objetivo.
mas que possuem determinadas situações mais vantagens do que outras, né? Então a gente tem como os participantes aqui o context, que é responsável pela criação e manutenção da referência da classe strategy específica, né? Temos aqui o strategy, que é a interface comum em todos os algoritmos suportados. Então aqui que entra aquela parte da interface que eu havia falado. Através desta interface, o context pode chamar o algoritmo criado para a classe concreta aqui, né? No caso aqui, concrete strategy. Certo? Que vai ser a classe que vai implementar o nosso algoritmo aí através de uma interface, né? Então vamos ter aí um contrato, beleza? Bom, então é o seguinte aqui, o Concrete Strategy implementa o algoritmo usando a interface Strategy, né? Então, Strategy, que é uma classe abstrata, né? Aliás, uma interface, obviamente, ela vai implementar aí para a gente depois, né? O código, o corpo, né? Daquele método abstrato, certo? Bom, então as consequências aqui é a família de um algoritmo, né? Subclasses alternativas, classes estratégicas, escolha de implementações, clientes devem conhecer as classes do strategy, custo entre a comunicação strategy e context, maior número de objetos, né? Então, strategy aqui, né? Ele aumenta aí o número de classes na aplicação. Em alguns casos pode diminuir o custo, né? Às vezes também pode ser um pouco mais complicado da manutenção nesse padrão aqui, certo? Mas tem muita vantagem você estar utilizando ele aí, certo? Então, por exemplo, na classe que você for implementar o strategy, você vai ter que implementar a interface strategy, você vai ter que implementar lá nela esse método aqui, ó. Então, por exemplo, aqui na interface strategy, né, onde vai calcular aqui a comissão, as classes que forem implementar essa strategy aqui, que é a nossa interface, a gente vai ter que modificar aí o corpo delas aí, né? Então, talvez aí você vai ter que dar um pouco mais de manutenção no início da implementação do strategy, mas tem muita vantagem aí depois, certo? Bom, falando aqui então sobre a parte teórica, vamos ao que interessa aqui então. Eu vou estar implementando aqui como código-fonte um sisteminha bem simples para a gente estar calculando aí o frete, né, da entrega de um produto aí. Eu não vou estar colocando aqui toda a lógica de negócio aqui, porque não é o intuito do vídeo, né? Eu vou estar calculando aí o valor do frete, né, através de moto, através de carro, apenas pela distância percorrida. Eu não vou estar levando em consideração o preço, o peso do produto, né? E também o valor do produto aí. Apenas a distância percorrida aí, né? Se for de moto vai ser mais barato, se for de carro vai ser mais barato, né? O intuito do vídeo é mostrar o padrão sendo executado aí, né? Para o nosso cálculo context aqui, né, que vai fazer a mágica acontecer, eu vou estar aqui implementando então o nosso calcula frete aqui, né, nessas duas classes concretas aqui, frete, moto e tal. E a nossa classe calcula context, ela vai ter como a propriedade ali, né, agregada nela, o calcula frete strategy, né, que vai ser passado em tempo de execução pelo construtor. Depois, para fazer o cálculo aí, basta a gente informar aí, né, a distância percorrida aí e informar também o veículo ali que a gente quer fazer esse transporte aí, certo? Então eu vou estar implementando o código fonte aqui para a gente conseguir acompanhar melhor o raciocínio aí, certo? Então, vamos lá então. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer então aqui, né, dentro do nosso estudo de patterns, eu criei aqui os nossos pacotes, né? Agora eu vou criar aqui um novo pacote aqui chamado strategy. Então, cada pattern que eu vou criando, eu vou criando um pacote para ele aí, obviamente, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é ter que implementar aqui o nosso calcula frete strategy, né, que vai ser a nossa interface, que vai ter o cálculo, que calcula para a gente ali o valor do frete, né, com base na distância. Não vou estar colocando aqui, por exemplo, calcular por peso e coisas do tipo, porque não é muito intuito aqui falar sobre as regras de negócio, certo? Mas vai servir como exemplo para a gente. Bom, o calcular aqui, né, o calcula frete aqui, que vai ser a nossa interface, ela vai ter o calcular aqui baseado na distância, certo? Então vou criar aqui então o nosso método sem corpo, public double calcular double, né, e vamos colocar aqui a quilometragem, beleza? Beleza, então está construído aqui então a minha
interface, certo? Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que eu já tenha no meu sistema aí, né, teoricamente, essas duas classes aqui, ó, frete moto, né, e frete carro. Então, como eu não tenho aqui, eu vou criar, mas você pode talvez aí ter já no seu sistema. Então, frete moto e frete carro, certo? Então, o frete da moto aí vai ter seu próprio algoritmo que vai calcular o frete, e o carro também vai ter o seu próprio algoritmo aí, né, o frete carro, que vai calcular o frete do produto com base na distância percorrida. Lembrando que você pode estar depois implementando aí, né, não só pela distância percorrida, mas pelo peso do produto, tamanho do pacote e outras propriedades aí pertinentes ao frete de um produto, né. Então eu vou implementar aqui a nossa interface. Posso até fechar ela aqui. Implements. Está implementando ela aqui. O NetBeans já usou para me implementar aqui os métodos da nossa classe, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui então? No caso aqui temos a moto, eu vou estar fazendo esse seguinte algoritmo aqui, ó, para estar calculando aí o valor do frete, né, da moto aí. Então é o seguinte aí, ó. O valor percorrido por quilômetro vai ser 2,50, certo? Não vou colocar aqui peso, nada do tipo, vai ser um algoritmo bem simples. E depois que eu informar aqui o quilômetro, vai apenas multiplicar a quilometragem aí, né? Vezes o valor do frete por quilômetro, né? Então, 1 quilômetro aí vai equivaler a 2,50 aí, né? De frete, certo? 2 quilômetros, R$ 5. Aqui para o carro, né? Vou até calcular vou até pegar este cálculo aqui, vou colocar lá no frete do carro. Vou implementar aqui primeiro nossa interface. Calcula frete strategy. Deixa eu copiar aqui que é melhor do que digitar e depois ficar errando. Então, aqui o que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas colocar aqui, como o carro é mais caro, né? Eu vou estar colocando aqui R$ 5, né? Por exemplo aí, por quilômetro percorrido. Não, vamos colocar aí 7,50. Vamos ver aqui, deixa eu colocar mais barato, né? Vamos ser generoso aí, vamos colocar 5,50. Beleza? Beleza, então. Então já temos a nossa classe aí, né? Temos aqui a nossa classe frete carro e a nossa classe frete moto. Cada classe ela vai possuir o seu próprio algoritmo, né, que vai calcular aí o produto, e elas são o quê? Elas são intercambiáveis. Por que elas são intercambiáveis? Porque elas implementam aí, né, o Calcula Frete Strategy, que é quem? Que é a nossa interface. Então elas são intercambiáveis porque elas implementam aqui o nosso strategy, né? Ou seja, a nossa interface. A gente pode intercambiar ela aí e utilizar o método calcular, porque elas implementaram aqui para a gente, né? Obviamente cada classe vai possuir o seu valor aí de cálculo, certo? Bom, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a mágica acontecer, né? Ou seja, calcular aí de fato o frete de um produto, né? Com base aí no tipo de frete que a gente vai ter aí, né? No caso, frete carro e frete moto, certo? Bom, vou criar aqui então essa nova classe aqui. Vou estar criando essa classe aqui. Beleza? E vou estar implementando aí o código. Bom, essa classe aqui, calcula context, ela tem aí, né, ela é composta aí por uma referência em comum aí, né, intercambiado aí por uma da nossa interface. Então vou estar passando ela aqui, certo? E essa interface, ela vai virar o quê? Ela vai virar um objeto depois que vai ser instanciado, né, através de uma classe concreta ali, certo? Então vou passar isso aqui como um parâmetro aí, né, um construtor. Que aí a gente já obriga, né, essa classe aqui a receber esse argumento aí como no construtor, né? E que está aqui o nosso construtor aqui, ó, calcula context. Depois eu vou criar aqui apenas um novo cálculo aqui, né? Ela vai devolver um double aqui para fazer o cálculo para a gente aí, certo? Então a public double fazer cálculo, e aqui vamos também fazer aqui pela mesma nome de variável, né? Nome distância percorrida aí, né? O nome da nossa variável, certo? O que ela vai fazer aqui agora, né? A mágica é o seguinte aqui, já que eu tenho um objeto instanciado na memória que representa aí, né, um calcula frete strategy, né, que implementar lá, então como que eu torno intercambiável? Essa seguinte forma aqui, ó, return, tá? Vou passar aqui o nosso objeto e pela distância calculada aí, certo? Então posso ter centenas de tipos de formas de enviar o produto aí, né? E ele vai ser executado o método ali
com base no parâmetro que eu passei aqui no construtor, né? Que é a parte intercambiável aí que falou o texto, certo? Bom, feito isso aqui, o que eu vou estar fazendo aqui então? Vamos testar aqui e ver se funciona. Então eu vou copiar aqui a referência, né? Então eu quero calcular aí, por exemplo, aí, quanto que vai ser o frete de carro e de moto. Então deixa eu criar aqui um novo método, static void. No caso aqui estamos utilizando strategy, né? O que eu vou fazer agora aqui então? Primeiramente aqui eu vou criar aqui o nosso strategy aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Vou estar fazendo da forma mais abstrata possível, né? No caso aqui é o nosso... A gente vai precisar aqui do nosso context primeiro. Deixa eu ver aqui. Vou precisar aqui do nosso context primeiro, certo? Ele é a nossa classe concreta. Ele vai precisar aqui do nosso construtor, né? A gente tem que passar um construtor para ele aí, certo? Que é um dos requisitos aí. Então vamos ver aqui então frete de carro. Então, por exemplo aí, né? Frete de carro é igual a new frete de carro, certo? Eu vou estar colocando aqui como quilometragem percorrida aí do nosso carro. Vou estar colocando aqui então em torno aí de 10 quilômetros. Não, vou deixar aqui por enquanto assim, não vou colocar não. Aliás, quem vai executar isso aí pra gente vai ser o nosso cálculo strategy aqui, né? Vou estar passando ele aqui então, certo? Deixa eu ver aqui qual foi o problema aqui. Tô pedindo para importar aqui alguma coisa, deixa eu ver. Ah não, tá errado aqui, ó. É esse aqui, ó, que eu devia ter instanciado. Troquei as bolas geral aqui. Agora vai, deixa eu importar a dependência aqui. Certo? Então eu vou calcular o nosso frete aí, né? Do nosso veículo aí, certo? Bom, o seguinte aqui então. Eu vou calcular então aqui. System out, .println. Vamos colocar aqui de distância aqui para o nosso veículo aqui, para ele percorrer ele, no caso a nossa moto aí, vamos colocar aqui então em torno de 25 km, né? Então quanto que daria isso aí pra gente, certo? Vou dar um F6 aqui, aliás, tem que copiar essa referência aqui, né? Deixa eu colocar mais bonitinho aqui, valor calculado, né? Valor calculado, utilizando... Aliás, vou só colocar o seguinte aqui, ó. Frete via moto. Valor. Né? Só um exemplo aqui. Daria isso aqui, né? Um total de 25 km aí. Deixa eu dar aqui um F6 e ver quanto parece essa brincadeira aí. Tá aí, ó. O valor de 137 aí e 50 centavos. Será que o nosso cálculo tá certo? De carro aí? Aliás, é de carro, né? Deixa eu ver aqui, frete carro, frete carro mesmo. Então, vamos ver se o nosso algoritmo está certo. Quantos quilômetros que eu defini aqui? Então, está 5,50 vezes 25 quilômetros. Então, dá 137,50 centavos. Nosso cálculo aí está certo. Bom, aí se o cliente pergunta assim, ou você quer saber, quanto que ficaria esse frete aí, essa brincadeira aí, se fosse, por exemplo, de moto, né? Então o que eu vou fazer então aqui? Eu vou pegar aqui o nosso algoritmo, né, que vai calcular aí o frete da moto, né? Cadê ele? Tá aqui. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, eu posso até colocar da seguinte forma aqui, ó, calcular context carro ou moto, né? Mas tanto faz aí. Então, frete e tal. Vou apenas criar aqui uma instância aqui, depois tem como a gente encurtar isso aqui, inclusive eu vou estar fazendo isso aí. A gente não ter esse tanto de classe instanciada aqui, certo? E vamos diminuir a quantidade de linhas de código aí. Bom, o que eu vou fazer aqui então? Ao invés de utilizar então aqui o frete de carro, vou utilizar agora o frete de moto. Vamos ver se vai ficar mais barato?
claro que vai ficar mais barato, vai ficar 62 aí e 50. Então o nosso algoritmo funcionou perfeitamente bem aí. Bom, o que eu poderia estar fazendo aqui então? Eu poderia então, para economizar a linha de código, eu posso estar fazendo da seguinte forma aqui, ó. Então, ó, frete via moto é um valor, frete via carro, né, ou veículo aí, né, via carro é outro valor aí. Então, o que eu posso estar fazendo aqui para encurtar isso aqui para a gente? Então, eu vou remover isso aqui. Vou remover isso aqui. E vou estar fazendo o que aqui? Na primeira instância, que é frete via moto, né? Então é essa instância aqui que eu quero. Então posso até excluir essa linha de código aqui, né? Como é frete via moto, tá aqui então. Já vou passar a referência aqui. A gente vai economizar linhas de código aí. Certo? Deixa eu dar um F6 aqui. Então quanto que ficaria o frete aí, ó? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Faltou pegar aqui, ó. Vou fazer cálculo aí. Vamos colocar 20 km, né? 20 km para os dois. Vamos ver quem fica mais barato aí. Deixa eu ver aqui. Tá errado aqui. Aqui, ó. Fazer cálculo. 20 km aí para os dois. Beleza, agora vai dar certo. Então, ó, de moto ficaria aí em torno de R$ 50, né? Andando 20 km, e de carro ficaria em torno de R$ 110 aí, né? Ficaria o dobro. Então compensa mais enviar aí, né, por moto, né? Aqui eu não coloquei aqui no nosso algoritmo, né, para calcular aí pelo peso do produto e coisas do tipo. Aqui eu só coloquei só a distância percorrida, mas teoricamente, né, de moto aí, né, seria mais vantajoso a gente estar levando o nosso produto aí, certo? Bom, e o que acontece aqui, ó? Repare que se eu, por exemplo, algum dia for criar uma outra estratégia aqui, né? Eu vou criar aqui, por exemplo, avião, certo? Frete avião. Apesar de não estar aqui no nosso diagrama, eu vou estar criando ele aqui. E vamos supor o seguinte aí, que o avião, ele tem o seu próprio algoritmo que vai calcular o valor aí. É lógico que vai ser bem mais alto, né? Certo? Vai ser bem mais alto aí. Então vamos colocar aqui por quilômetro percorrido agora aí, vamos colocar R$ 25 aí por quilômetro percorrido. Bom, eu poderia utilizar o avião aqui, dentro da nossa classe aqui, é claro que eu não poderia fazer isso aí, certo? Então, frete aqui via avião. Eu não poderia fazer dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque o avião aqui, ó, ele é um outro algoritmo. Apesar dele ter o mesmo método aqui, ó. Deixa eu até importar ele aqui. Não esqueci de importar aqui, ó. Apesar do avião aqui ele ter esse método calcular aqui, ele não é intercambiável. Ou seja, eu não posso estar utilizando ele como estratégia aí, ó. Mas se eu implementar a interface strategy, certo? Vamos vir aqui no avião, então, implements. Inclusive, vou até adicionar aqui o override para subscrever o método. Eu posso fazer o que? O cálculo aí, ó, também agora no nosso avião. Então, eu adicionei mais uma forma aí de estar enviando frete, beleza? Então, vamos ver quanto é que dá essa brincadeira aí. Ó, então, de moto dá 50, de carro dá 110 e de avião dá R$ 500 aí, né? Ambos percorrendo 20 km aí de distância, certo? Então, Strategy permite você fazer isso aí, né? Você tá intercambiando aí, né, os seus algoritmos, né? Aqui eu utilizei apenas um exemplo aqui para fazer cálculo, mas você pode estar fazendo diversos outros tipos de sistemas aí, certo? Que pode estar utilizando essa estratégia aí. Certo? Diversos tipos de aplicações aí, certo? Aqui no exemplo da Wikipedia, aqui, ele utilizou uma comissão aqui, né? Então ele implementou aqui ele criou aqui a interface strategy, né? Para calcular aqui a comissão, né? Esse aqui é um outro exemplo aqui, certo? Ele colocou um enum aqui para criar uma constante aqui. E quando for um atendente aí, né? Ele vai calcular aí o valor da comissão, né? Pelo valor da venda aí, vai multiplicar por 0,01. Se for vendedor aí, vai ser por 0,2. Se for um gerente aí, a comissão vai ser maior, né? Depois, obviamente, ele implementou aqui o funcionário e tal. Isso aqui ele omitiu algumas coisas. E a venda aí, né? Quando for executar lá no final o valor da comissão, vai ser igual ao funcionário.getCargo.calcular comissão. Então, isso aqui é uma outra variação, né, do strategy implementado aí. Certo?
Bom, então é o seguinte, então, caso tenha alguma dúvida, pode estar deixando no comentário aí, né? Eu vou estar procurando responder aí o comentário, certo? Eu vou estar também postando esse código aqui no GitHub, caso você queira, tenha interesse aí em estar acompanhando aí, certo? GitHub, github.com. Deixa eu ver se eu estou logado aqui, não estou. Deixa eu acessar o meu arroba aqui. Abrir o meu repositório aqui. O meu repositório é esse aqui, deixa eu ver. Olha para estar aqui, ué. O GitHub está com algum problema aí, certo? Mas que já é o problema do GitHub. Depois eu vou estar postando aqui no meu site aqui o link para o GitHub. Bom, caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode estar acessando salomontech.com, certo? Vai estar também na descrição do vídeo aí. Caso você também queira contribuir com o meu trabalho, você pode estar adquirindo esses dois livros meus aqui, Introdução à Programação em Java e Banco de Dados em Java, ambos disponíveis aqui na Amazon. Se você clicar aqui em Saiba Mais, você vai ser direcionado lá para comprar o meu livro aí, caso você queira. Então você pode aprender aí a programar em Java e depois você pode estar comprando o livro aí, né, para você estar aprendendo aí a trabalhar com banco de dados, né, na parte do back-end, obviamente. Bom, tem uns cursos gratuitos aqui que eu ofereço, então tem o curso básico aqui de Java, baseado no livro, certo? O curso básico de banco de dados aí também baseado no livro aí, certo? Então se você clicar aqui em Saiba Mais, a gente vai abrir aqui as playlists. Deixa eu só minimizar aqui, pausar o vídeo. Então, o curso básico de banco de dados Java. Olá, seja primeiramente tem vários vídeos, certo? Então tem em torno de 40 vídeos aí. O banco de dados do Java, 47 vídeos. O curso básico de Java, 40. E o banco de dados, 47. Então tem muito conteúdo aí para você estar vendo aí. Eu implementei aqui também, criei aqui um novo curso, né? Que é o ciclo de desenvolvimento de software. Você vai aprender a desenvolver o seu primeiro software aí, né? Utilizando aí o ciclo de desenvolvimento de software, que é o análise, projeto, codificação, teste, homologação e implementação, né? Implantação, certo? E por último aí a gente vai ter o nosso curso de Design Patterns, certo? Que eu postei hoje aqui. Eu postei aqui 11 vídeos aí, né? Postei aqui inclusive o Observer e vou estar postando esse vídeo que eu estou gravando aqui, beleza? Caso você queira também estar em contato comigo pelo e-mail, você pode estar acessando aí contato@salomontech.com, que eu vou estar retornando o mais breve possível. Bom, tem um outro site aqui também, que é a Timersoft, que é o site da minha empresa. Tem alguns sistemas aqui gratuitos, caso você queira conhecer também. Tem um sistema Gênesis Dental, Gênesis Pet Shop, Finanças Pessoais, Toque Simples, todos os sistemas em Java. Sistemas que eu desenvolvi do zero. Então eu levantei todos os requisitos funcionais do sistema, validei, fiz toda a parte, documentação, testes, coloquei tudo no GitHub. Então tem bastante coisa aí, certo? Você pode aí então estar acessando aí caso você tenha interesse. Bom, então finalizando aqui então o nosso mini curso aí, né, de Design Patterns. Tem muito mais Design Patterns que você pode estar aprendendo aí. Basta você estar pesquisando no Google aí, né, sobre alguns outros Design Patterns. Alguns vale a pena você aprender, outros não, né? Mas pelo menos os principais aí que eu pude identificar aí, eu pesquisei aí, né, estudei. Alguns aqui eu não lembrava mais de cabeça. Eu sabia que eles existiam, mas não lembrava mais de cabeça. Mas você estuda aí e rapidamente você aprende aí, certo? Você não vai ficar com aquele tanto de código na cabeça, mas você tem que sempre estar estudando aí, sempre estar buscando conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais. E praticar aí, certo? É uma dica que eu deixo para você. Aprenda aí também a trabalhar com parte de diagramação ML, vai te ajudar bastante aí a desenvolver aí os seus códigos, né? De forma mais visual, você a desenvolver assim, no quesito que eu falo, de forma visual, para você ver aí como suas classes estão compostas, né? Porque se algum dia, por exemplo, igual aqui, ó, aqui eu implementei um diagrama UML aqui explicando o strategy, né? Se eu fosse daqui a 2 anos aqui, ou um mês que seja, 10 dias que seja, e for ver esse algoritmo aqui, essa implementação aqui, né? Ficaria mais complexo aí de eu entender. Inclusive até esse do avião aqui eu vou deletar ele, porque ele não está lá no meu diagrama UML. Depois eu vou ficar procurando isso lá e não vou encontrar. Então vou até tirar ele daqui, certo? Bom, é isso aí então, certo?
qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo aí que eu vou tentar aí, né, se eu conseguir responder a sua dúvida aí, estou à disposição. Então, vamos ver o que eu vou postar no canal aí daqui para frente, né? Terminei aqui de falar sobre os patterns e então até a próxima. Valeu!